Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo de um livro muito antigo, Provérbios 28, que, olha, parece que foi escrito ontem, de tão atual que ele é. Basicamente, ele nos coloca diante de uma escolha fundamental: viver com a ousadia de um leão ou viver fugindo, mesmo quando não tem ninguém atrás da gente. Bora entender o que separa esses dois jeitos de viver. E tá aqui a frase que dá o tom de tudo. Ela coloca lado a lado dois modos de vida completamente diferentes. De um lado, um que é guiado pela ansiedade, sabe? Aquele medo constante. Do outro, um que é guiado pela confiança. Mas, ó, não é uma confiança cega, não. É uma coragem que vem de saber exatamente em que terreno se está pisando. Para a gente visualizar melhor, é como se a vida nos apresentasse duas estradas. De um lado, tem o caminho do medo. É uma trilha cheia de espinhos, onde cada passo é incerto e a reação natural é fugir. Do outro lado, o caminho da ousadia. É uma estrada aberta, onde se anda com firmeza, de cabeça erguida. A grande questão é: o que nos coloca num caminho ou no outro? Então, o que define em qual desses caminhos a gente está? Bem, tudo se resume a uma única pergunta: onde é que está a nossa confiança? Pensa nisso como a fundação de um prédio. Dependendo de onde a gente constrói, ela vai nos dar segurança para aguentar qualquer tempestade ou vai nos deixar totalmente vulnerável. E essa é a grande pergunta que Provérbios faz pra gente. É um convite para parar e pensar de verdade. Na hora do aperto, o que é que guia as nossas decisões? É um instinto? Um princípio sólido? Uma pessoa? A resposta para isso revela muito, mas muito mesmo, sobre a base da nossa vida. Agora, olha que interessante como o texto define o que é insensatez. Confiar só nos próprios impulsos, no próprio coração, como ele disse, isso é visto como tolice. Em total contraste, a segurança de verdade, o livramento, vem de caminhar em sabedoria, ou seja, uma sabedoria que vem de uma fonte externa, de princípios que são maiores do que a gente. Beleza, agora vamos ver como essa confiança interna se mostra no mundo real, na prática, especialmente quando o assunto é dinheiro. O texto nos joga um dilema na cara: integridade ou ganho. O que vale mais no final do dia? Essa afirmação aqui vai totalmente na contramão do que o mundo prega, né? Ela diz com todas as letras que a maneira como a gente vive é muito mais valiosa do que o quanto a gente acumula no banco. A integridade, segundo o texto, é a verdadeira riqueza. É algo que o dinheiro ganho de forma errada simplesmente não pode comprar. E o texto não alivia nem um pouco quando fala dos perigos do dinheiro fácil. Ele deixa claro: a riqueza sem honestidade é só vaidade, não serve para nada. Essa pressa maluca para enriquecer a qualquer custo é tolice. E no fim, os ganhos que vêm do jeito errado não levam à prosperidade, não. Levam para a ruína. É um beco sem saída. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. Essas escolhas individuais que a gente faz, elas não afetam só a nossa vida. Elas têm um impacto direto, gigantesco, na comunidade e na sociedade como um todo. Olha só o efeito cascata da liderança, é impressionante. Quando os líderes são justos, eles criam um ambiente de estabilidade, onde a justiça pode crescer e as pessoas prosperam. Agora, uma liderança corrupta só gera caos e medo. O resultado é que as pessoas se escondem, se encolhem. Fica óbvio que a saúde de uma nação depende totalmente do caráter de quem está no comando. A forma como a gente trata quem precisa também revela muito sobre o nosso caráter. E o texto é bem direto ao ponto aqui. Quem ajuda, quem é generoso, não vai sentir falta. Mas quem simplesmente fecha os olhos para o sofrimento do outro, acaba atraindo problemas para si. É uma relação de causa e efeito muito clara. E, finalmente, o que acontece quando a gente erra? O texto não fica só apontando os problemas, não. Ele também oferece um caminho de volta, um caminho para restauração. E ainda dá um vislumbre do legado que uma vida de integridade deixa no final. O caminho para a misericórdia é descrito em 3 passos bem claros e práticos. Primeiro, tem que reconhecer o erro, sem desculpinha. Segundo, confessar, botar para fora. E terceiro, que é crucial, abandonar de vez aquela prática. Esse é o processo que leva à restauração de verdade. Não adianta só esconder. E aqui está a grande conclusão dessa jornada. O caminho que começa com o reconhecimento de um erro não termina em castigo, termina em misericórdia. Essa é uma mensagem poderosíssima de que sempre, sempre há uma chance para a restauração, para um novo começo. E assim, a gente volta para a questão central de tudo isso:
A vida que estamos construindo, ela é baseada numa sabedoria maior, num temor a Deus, ou é baseada só na nossa própria confiança, nos nossos instintos e desejos? Provérbios 28 nos lembra que a resposta para essa pergunta não é só mais uma escolha. É, na verdade, o alicerce de todo o nosso futuro. Fica aí a reflexão.